Olá, sou Daniel Venturini e no vídeo de hoje vou falar sobre o julgamento antecipado do processo. Como nós vimos no vídeo anterior das providências preliminares, ao final do prazo para que o réu apresente a sua defesa, o processo pode seguir alguns caminhos diferentes. Existem algumas possibilidades. Ou o processo vai ser extinto, ou o juiz pode determinar que algum vício seja regularizado, saneado, pode inclusive determinar que a outra parte se manifeste sobre a contestação, mas existe também a possibilidade do juiz julgar o mérito da questão. Então, basicamente, no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com dois artigos, o artigo 355 e o artigo 356 do Código de Processo Civil, ambos situados dentro daquilo que se fala julgamento conforme o estado do processo. Então vamos ao primeiro caso, julgamento antecipado do processo. Por que se diz que o julgamento é antecipado? Porque, como nós sabemos, o procedimento comum se divide em 4 fases. Uma fase postulatória, uma fase saneadora, uma fase instrutória e uma fase decisória. Então, relembre-se, a petição inicial já foi ajuizada, houve citação, o réu já apresentou a sua resposta, então nós estamos com aquela fase postulatória já completa. Cada uma das partes já disse o que queria. E aí eu tenho aquela fase de saneamento e neste momento o que o juiz verifica? Ele verifica que não há necessidade de produção de quaisquer outras provas além daquelas que já foram produzidas no processo. Então, diante disso, qual o motivo que levaria esse juiz a adentrar na terceira fase, ou seja, na fase instrutória, se não há necessidade de produção de nenhuma outra prova além daquelas que estão no processo? Então, neste caso, nesta hipótese, o juiz anteciparia o julgamento, ele pularia a fase instrutória e iria diretamente para a fase decisória. É por essa razão que se fala do julgamento antecipado do mérito. Eu vou pular a fase instrutória e ir diretamente para a fase decisória. Isso está lá no artigo 355 do Código de Processo Civil. Então vamos ver o que consta nesse artigo. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando? E o que consta no inciso 1º deste artigo 355? Quando não houver necessidade de produção de outras provas. Então, como eu já disse, esse é o pressuposto mais básico do julgamento antecipado. Eu não preciso de outras provas além daquelas que existem no processo. Portanto, desnecessária a realização de uma audiência de instrução e julgamento, desnecessária essa fase instrutória. O processo está pronto para ser julgado. Mas o que diz o inciso 2º do artigo 355? Ele fala o seguinte, que quando também é cabível essa forma de julgamento, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Ou seja, nesse inciso 2, nós estamos relacionando revelia com julgamento antecipado do processo. Então, vocês podem verificar naquele vídeo que já foi gravado de revelia que um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos. Então, se nós estivermos nessa situação em que o réu for revel e desta revelia decorrer como consequência a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, e além disso, este réu revel não ter posteriormente ingressado no processo e feito requerimento de produção de provas, se esse for o quadro, presente estará a possibilidade do julgamento antecipado nos termos do inciso 2 do artigo 355. Agora é importante apenas destacar que essa ideia já estava presente no Código de Processo Civil de 1973, que veio a ser revogado pelo atual Código de Processo Civil de 2015. E esta ideia de julgamento antecipado, ela está relacionada ao quê? À celeridade processual. Mas o que é importante destacar agora
é que o legislador, em 2015, trouxe uma nova modalidade, ou seja, a possibilidade de existir um julgamento antecipado parcial do mérito. E isso é novidade. E nós estamos falando do artigo 356 do Código de Processo Civil. Então, antes de lermos o artigo, é importante ter a seguinte ideia. Partia-se antigamente do pressuposto de que o processo tinha que ter apenas um julgamento. Ou seja, o objeto litigioso, aquilo que iria se discutir dentro do processo, deveria ser julgado em um momento único. E normalmente isso ocorre o quê? Lá na fase decisória, na última fase do procedimento comum. Só que eu posso ter este objeto litigioso composto por pedidos diferentes. Ou seja, nós já vimos que na petição inicial é possível ocorrer uma acumulação de pedidos. Então, se de repente um dos pedidos já estivesse pronto para julgamento, o que o juiz teria que fazer sob a égide do Código Antigo? Ele deveria esperar que todos os pedidos estivessem prontos para julgamento e aí sim ele proferiria a sentença no final do processo. O que o legislador no atual Código permite? Ele permite o fracionamento, a divisão do objeto litigioso do processo, de modo que eu posso ter um pedido julgado de forma antecipada e o processo prosseguir, em relação aos demais pedidos que ainda não se encontram prontos para julgamento. Então, isso é novidade no Código de Processo Civil de 2015 e, portanto, pode ser questionado numa prova de OAB, numa prova de concurso público. Tá? Então, vamos ler o que fala o caput do artigo 356 do Código de Processo Civil. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles. E vem o inciso primeiro, mostrar-se incontroverso. Vejam a dicção do artigo 356. Não se trata de uma mera faculdade do juiz, mas sim uma regra a ser cumprida. Ou seja, não é que o juiz pode julgar parcialmente o mérito. Ele deve julgar parcialmente o mérito quando tiver o quê? No exemplo do inciso 1, a incontrovérsia em relação a um dos pedidos. O inciso 2 fala o seguinte, quando estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355, ou seja, aquele artigo que a gente acabou de ver. Se não tiver necessidade de nenhuma outra prova e quando o réu for revel, ocorrer a presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial e este réu revel não pleitear a produção de nenhuma outra prova pertinente ao processo. Portanto, vamos trabalhar com o seguinte exemplo para que essa ideia do julgamento parcial de mérito reste fixada de forma adequada para vocês, para facilitar o estudo. Vamos imaginar que alguém ajuizou uma ação indenizatória e formulou 2 pedidos. Uma indenização por danos materiais e uma indenização por danos morais, decorrente do mesmo fato. O réu comparece ao processo e, em relação à indenização do dano material, ele concorda com o pedido, ele reconhece o pedido, mas ele contesta a indenização, o pedido indenizatório em relação ao dano moral, ou seja, ele concorda em indenizar o autor pelo dano material causado, mas ele não concorda com o pedido de indenização pelos danos morais que o autor alega ter sofrido. Diante dessa situação, o que acontecia anteriormente ao Código de 2015? O juiz, muito embora diante da concordância do réu, ele teria que esperar todo o desenvolvimento do processo, passar normalmente pela fase instrutória, para somente lá no final ele decidir os 2 pedidos. O dano material, com o qual o réu já havia concordado, reconhecido, e também o dano moral, para verificar se ele iria condenar ou não o réu ao pagamento dessa verba. Diante da atual sistemática, ou seja, diante do disposto no artigo 356, e no caso no inciso 1º, não seria viável fazer com que o autor aguardasse o desfecho do processo para já
receber a verba relacionada à indenização por danos materiais reconhecida pelo réu, no meu exemplo. Portanto, neste caso, o que o juiz faria? Ele julgaria parcialmente o mérito, de forma antecipada, ou seja, em relação aos danos materiais, ele já julgaria reconhecendo a procedência deste pedido, no meu exemplo. E determinaria o que? O prosseguimento dos autos em relação ao objeto litigioso restante, que no caso seriam o quê? A indenização pelos supostos danos morais causados ao autor, neste meu exemplo. Não há lógica, não há sentido em se fazer o réu aguardar o julgamento de um pedido que está pronto para ser julgado, independentemente de outras questões que possam ser objeto de julgamento lá na frente do processo. Ou seja, mais uma vez a gente verifica que é um instituto que preza pela celeridade processual. E aí, em relação a este artigo 356, merece atenção no que se refere ao disposto no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Vejam, o parágrafo 1º diz o seguinte: a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Então vejam, cuidado com isso, porque muitas vezes nas questões objetivas acaba havendo alguma alternativa em que você fique na dúvida, entendendo que só poderia haver esse julgamento antecipado parcial do mérito se a obrigação fosse líquida. E, na verdade, relembrando aqueles conceitos de direito civil, a obrigação pode ser líquida ou ilíquida. Ela é certa quanto à sua existência, mas eu preciso ver se o valor dela já está definido. Se esse valor já está definido, já é possível de ser identificado, eu vou dizer que a obrigação é líquida. Quando esse valor precisa ainda ser apurado, vai ocorrer o que? A liquidação da obrigação. Então, ela de obrigação ilíquida passa a ser líquida. Portanto, em termos processuais, não há problema algum que o julgamento ocorra e deste julgamento resulte uma obrigação líquida ou ilíquida. O máximo que vai acontecer vai ser o quê? A liquidação dessa obrigação, a fim de possibilitar o quê? O cumprimento de sentença, entre aspas, a fase executiva desse julgamento. E o parágrafo 2º fala exatamente disso. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Portanto, vejam, são palavras-chave. Eu posso liquidar, eu posso executar, independentemente do prosseguimento do processo. E aí, lá no parágrafo 3º, existe o esclarecimento no sentido de que, enquanto pender julgamento em relação a esta decisão que julgou parcialmente o mérito, a execução ela vai ter natureza provisória e, após o trânsito em julgado, ela vai ter natureza definitiva. Por fim, eu quero apenas destacar a natureza jurídica deste julgamento. Ou seja, eu tenho uma decisão que julga parcialmente o mérito do processo e esse processo continua em relação aos demais pedidos, ao restante do objeto litigioso. E afinal de contas, essa decisão, genericamente falando, ela se reveste como uma sentença, uma decisão interlocutória e o que ela é? Então, para tanto, nós temos que lembrar do disposto no artigo 203, parágrafo 2º, que juntamente com o parágrafo 5º do artigo 356, demonstra que essa decisão se trata, em verdade, de uma decisão interlocutória. Então, vamos ver lá o parágrafo 5º. A decisão proferida com base neste artigo 356, é impugnável por agravo de instrumento. Relembrando que o agravo de instrumento é o recurso que serve para impugnar o quê? Decisões interlocutórias. Ok? Então é isso. Bom estudo a todos.